De volta do intervalo, e eu recebo hoje a professora de Educação Infantil, Rayana Azevedo, para falarmos de um assunto muito sério e importante que tem afetado crianças e adolescentes nas escolas. Vamos falar de bullying. Tudo bem, Rayana? Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui com você falando sobre esse tema, né? Que infelizmente agora é atual, né? Rayana, antes da gente começar a debater esse assunto, na verdade, o que é bullying? Então, o bullying é uma ação, né, um ato de ameaçar, amedrontar, de vitimar algumas, no caso dos alunos, né, através de palavras, ações que utilizam para dar medo àquela pessoa, né. O bullying é uma violência, né, nem toda violência é bullying, mas o bullying em si ele é uma violência. E o bullying, na verdade, ele não é recente, né? Já aconteceu ofensas, já aconteciam, né, implicâncias na escola. Isso, com certeza, assim, apesar desse termo bullying ser recente, né, adotado há poucos anos, isso já vem acontecendo há muito tempo. A gente pode ver em outras gerações, com outras pessoas mais velhas, que relatam mesmo casos de bullying muito, né, antigamente, antes mesmo de existir essa palavra bullying, eles já eram vitimados por apelidos, agressões físicas, né? Isso já acontece há muito tempo, infelizmente. Essa tragédia que aconteceu agora recentemente em Suzano, né? O atirador matou alunos, funcionários. Na sua opinião, a mãe dizia que o aluno sofria bullying, o atirador. Na sua opinião, o que você acha? Eu acredito que realmente ele pode acontecer que ele venha ter sofrido bullying, sim. Por quê? Porque o bullying é uma coisa que afeta principalmente muito a parte psicológica da criança, né? Quando ele é praticado com muita frequência e a criança já tem, de repente, uma dificuldade, né, em casa, uma criança tímida ou, de repente, uma criança que sofreu alguma coisa, o que acontece? Ela já tem esse transtorno. Quando ela vai para a escola, chega no cenário do colégio, que é os amiguinhos, e sofre o bullying, e ela for guardando aquilo ali, juntando com outras coisas, né, infelizmente vai acontecer o quê? O que aconteceu, né, em Suzano semana passada, que é uma situação triste, mas que realmente pode acontecer. Acaba que as crianças, né, o adolescente é um sofrimento interno, né? Vai ficando retraído o comportamento. Porque o que acontece? Imagina, ela chega no colégio, aquele momento ali que ele tá com o outro, né? Que é o convívio ele com as pessoas da faixa etária dele, e ele começa a sentir essa pressão psicológica, né? Física, e ela vai retraindo isso, né? A criança retrai muito, é como se fosse uma esponja, e tudo que você vai jogando para ela, ela vai sugando, vai puxando, e se são fatores negativos, realmente ela vai criando dentro dela coisas negativas, né? Infelizmente. Na sua opinião, você acha que deveria haver seguranças armados, policiais nas escolas? Eu acho assim, não só pela questão do bullying em si, mas um geral, né? A gente vê tantas situações de drogas, né? Em portas de colégio, ou até situações assim de violência, muitas das vezes entre os alunos. Eu já vivenciei isso quando eu estudava, né? De brigas entre um aluno e outro, juntava aquele monte de crianças brigando. Eu acho importante para o geral também, não só a questão do bullying, mas pelo geral, né? É importante, eu acho importante se tivesse um guarda, um policial na porta do colégio, né, para poder estar até, assim, impedindo, de repente, de uma situação como essa que aconteceu. Como essa não é a primeira vez, né? Teve um acontecimento desse no Rio também, né? Teve até um aluno que passou um vídeo também com um facão na escola, né, atrás da diretora. Então, assim, qual o seu sentimento, você como professora, diante desses acontecimentos? Você se sente vulnerável, insegura? Assim, a gente fica preocupada com a geração que está sendo construída, né? Assim, não com medo de estar lecionando ou, de repente, estar ali com os alunos, isso eu não tenho, mas eu fico preocupada com a geração que está sendo criada a partir desse bullying que está sendo agora tão grande. Já tinha o bullying já, mas agora tem sido uma coisa que está assim, numa proporção maior do que antigamente, né? As crianças têm muita dificuldade de se frustrar
As crianças hoje em dia são muito criadas que não podem ouvir o não, né? Os pais muitas das vezes não falam não ensinam as crianças a frustração. E o que acontece? Quando a criança chega na escola e dá de cara com uma frustração, com um bullying, isso vai se tornando mais difícil. E isso a gente fica com medo do que vai acontecer o amanhã. Como vai ser o amanhã se continuar desse jeito que está, né, a educação e essa questão do bullying, principalmente dentro das escolas, né? Infelizmente a gente fica mesmo pensando no amanhã, né? Como essa geração vai continuar, né, com isso tudo. É até te perguntar, né, o que você acha que leva uma criança, um adolescente a praticar o bullying? Poderia ser um pouco essa frustração, talvez a falta do acompanhamento dos pais em casa? Assim, alguns fatores, né? Claro que tem muitas coisas, mas alguns fatores que levam a criança a praticar o bullying, de repente é uma família desestruturada, sabe? Destabilizada. De repente, dentro de casa já não é um lugar, um ambiente acolhedor, né? Já, às vezes a criança já dentro da própria casa tem vários problemas, né? Várias coisas e já acarreta isso mesmo para dentro do colégio. Às vezes também é a criança que tem um pouco rendimento escolar, então ela acaba fazendo o quê? Fazendo o bullying, né, para tentar, não vou dizer não mostrar, mas tentar apagar um pouco isso. Então são vários fatores que influenciam o bullying para a criança, sabe? São muitas coisas que acontecem que faz a criança praticar o bullying. Né? Várias coisas que estão ali, fatores que desacarretam o bullying, né? São várias matérias, vários professores, né? Então, em alguns momentos, você está com seus alunos. Como você identificaria um aluno que sofre bullying hoje em sala de aula? Algumas coisas acabam que algumas características acabam que a gente pode perceber que aquela criança está sofrendo bullying. De repente, a falta de interesse de estar na escola, ou quando a criança começa a se isolar, o isolamento é uma característica. Também, às vezes, aquela criança que não tá se entrosando, sabe? Dentro do meio dos amigos. Então, assim, o professor, quando começa a observar aquela criança retraída, baixo rendimento escolar, pode ser, né? Não em todos os casos, mas pode ser um sinal que ela tenha sofrido bullying. Já presenciou algum caso em sala de aula? Então, como professora, eu nunca presenciei, não, mas como aluna já, bastante. Assim, quando eu estudava, via muitos amigos, né, colegas fazendo bullying, sofrendo bullying, infelizmente, e muitas das vezes o professor via e não fazia nada, né, era oculto. Infelizmente, acontecia muito. Qual seria a atitude hoje sua como professora, tendo um aluno que pratica bullying, tem um comportamento diferente, difícil? A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar descobrir o porquê da prática do bullying. Não adianta a gente pegar aquela criança e acusar, e falar e brigar. A gente tem que entender o porquê que ele está praticando bullying, o porquê que ele está fazendo aquilo. E depois disso conversar, de repente procurar uma ajuda, né, psicológica, conversa com os pais, que isso é fundamental. A gente precisa, assim, como professor, tem que fazer isso, observar, conversar, sabe, ter esse diálogo que hoje em dia, infelizmente, está sendo cada dia mais diminuído, né? Essa conversa, esse vínculo entre professor e aluno. E o que você acha pior, o bullying, de agressão física ou moral? Agressão física é ruim, né? Fica a marca, muitas vezes tá ali, mas eu acho que o bullying psicológico é o pior, porque vai aos poucos ferindo e criando na criança, no psicológico da criança, cada dia mais. Como eu disse, é uma esponja a criança, então ela vai absorvendo aquela coisa e uma hora aquilo vai estourar. E o que é triste é que a maioria das crianças, elas não contam, né? Elas não conversam. Não, porque elas têm um medo, né? O medo de falar, o medo de elas estarem erradas. Eles estão fazendo isso comigo, eu fiz alguma coisa. Eles têm muito esse medo. A criança tem o medo de falar, de estar errada, dela ser o erro, né? E você acha que existe diferença de bullying praticado por menina ou menino?
Assim, no geral, normalmente os meninos praticam mais a parte do bullying, da violência, né? São mais agressivos. São mais agressivos, né? E as meninas mais por dissimular, às vezes, coisas que não acontecem, inventar uma mentira, apelidos. Isso não é uma regra, mas normalmente é isso que acontece. E qual é o papel do professor dentro de sala de aula nessas situações? O professor sempre tem que estar ali conversando, falando, não só porque ele leciona matemática, ou português, ou geografia, ou um professor de educação fundamental, ele sempre tem que estar conversando com os alunos sobre tudo que está acontecendo. Eu acho importante o professor ser amigo, porque quando o aluno vê que o professor é amigo, ele tem mais facilidade de chegar a conversar e o professor também de chegar ao aluno e conversar, né? Então essa parceria aluno, professor e escola é fundamental para poder estar construindo esse vínculo para abordar temas como o bullying, né, no colégio, na sala de aula. Na sua opinião, você acha que deveriam haver mais palestras, meios de orientação para os alunos em sala de aula, tanto do bullying como outros tipos de violência? Não, com certeza isso ajudaria bastante, né? Às vezes a gente pensa, mas ficar falando, será que isso resolveria? Claro, resolveria porque conversar, né? Mostrar para o aluno o que é aquilo, o que está acontecendo, é importante, né? É legal, eu acho interessante, inclusive na escola onde eu leciono, a direção está com um projeto bem interessante que é a ouvidoria dos alunos. O que é isso? Os alunos vão procurar os próprios alunos para conversar sobre essa questão também do bullying, sabe? Porque às vezes eles ficam, né, constrangidos de falar com o professor, com a direção, até com os pais, mas com os alunos fica mais fácil, né? Poxa, meu amigo tá ali, vou conversar com ele. Poxa, o outro meu amigo falou uma coisa que eu não gostei. Então, assim, esse projeto ainda tá saindo do forno, mas é bem interessante. A gente vai estar ali trabalhando no colégio essa questão, né, de estar os alunos conversando com os próprios alunos. Você como professor, né, os professores eles têm papel fundamental na educação dos alunos em sala de aula, porém, os pais precisam dar continuação com isso em casa. O que você diria para os pais que estão assistindo agora a respeito do bullying? Que orientações você daria? Os pais têm que ser, assim, uma base para os alunos, sempre. Os pais têm que estar ali conversando, ser amigo, porque quando a criança vê nos pais um ambiente, um lugar de aconchego, de liberdade para a comunicação, tudo fica mais fácil. Porque imagina, a criança está sofrendo bullying no colégio. Quando chega em casa, a mãe só briga, a mãe não tem tempo de conversar, o pai fica mexendo no celular, a criança vai guardar aquilo para ela fica retraída, né? Mas assim, o pai sempre está conversando, perguntando. Eu acho muito interessante o pai também estar no colégio, sabe? Querendo se informar, porque a parceria colégio, eu já falei isso, mas eu vou repetir, a parceria colégio, professor, aluno é fundamental. Então, pai, converse com seu filho, pergunte para ele como foi seu dia, tente, sabe, ir sondando o que aconteceu, porque de repente a criança não vai falar, aconteceu isso, mas uma hora ela vai falar. E tanto também o pai observar se a criança não está praticando bullying também, porque de repente a criança tem uma família estabilizada, os pais são amorosos, mas a criança, por influência de outros amigos, pratica um bullying. Então o pai tem que estar observando isso para poder estar ajudando a criança a todo momento. A criança precisa encontrar em casa um porto seguro, né? Se a criança chega em casa e encontra um porto seguro, facilita muito. E se você, pai, observou que a criança, de repente, está sofrendo bullying ou praticando, procure ajuda. Não é vergonhoso. Às vezes a gente não sabe, está despreparado, o que eu vou fazer. Procure ajuda no colégio ou ajuda psicológica, se for necessário. Até a própria escola, às vezes, encaminha com certeza, psicológico. A escola sempre está disposta a ajudar. Mas se, às vezes, não encontra isso no colégio, procure, sabe?
por força própria e procure para não deixar a criança também chegar a um nível, né, de estar numa situação que a criança está frustrada, a criança está até em depressão devido àquilo que está acontecendo com ela no colégio. Uma criança que está sofrendo, ela vai ter um comportamento mais retraído, né? Mais triste. Agora, uma criança que está atacando, né? Praticando bullying é uma criança mais rebelde, né? Isso. E o pai consegue ver isso. De repente a criança não quer ir mais pro colégio. Mãe, não quero ir mais pro colégio. Por quê? Né? Conversa, procure saber. Ou então, de repente, a criança começa a ter um comportamento agressivo em casa, né? Então, assim, é importante o pai estar no colégio também. Né? Hoje em dia eu sei que é uma correria, trabalha, a gente trabalha o dia inteiro, fica cansada, tem coisa em casa para fazer, mas procura um tempinho, vai no colégio buscar o seu filho mais cedo para observar o que ele está fazendo. Isso, nós como os pais podemos fazer isso. Eu falo Vigiar as redes sociais também é muito importante. Com certeza, gente. Eu falo isso como mãe. Você não tá, né? Hoje em dia, mas você vai estar violando o seu filho, né? Porque não, o pai tem que estar ali procurando, tem que estar ali observando. Vai um dia mais cedo buscar o seu filho no colégio, né? Sem avisar, observa, vê o que ele está fazendo, conversa com a diretora, os professores. Isso é muito importante, né? Para poder estar ali ajudando o filho de uma forma. Isso é fundamental. Então é isso, Rayana, agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. Será bem-vinda sempre. Muito obrigada. Eu queria agradecer a pastora Alana, mandar um abraço para ela, para o pastor Marcondes e toda a equipe SEI aqui de Nova Friburgo, né? Porque foi ela que indicou aqui a professora Rayana, pessoa maravilhosa. Um beijo para todos. Vamos pro intervalo, é rapidinho, eu volto já já.